O Titanic já havia desaparecido sob as águas. O oceano voltou ao silêncio. Mas em terra firme, o barulho começou. Não era o som de ondas, nem o eco de metal se partindo. Era o som de perguntas. Quem foi responsável? Quem sabia? Quem decidiu? E, principalmente, quem tentou controlar a narrativa depois, porque a tragédia não terminou naquela madrugada gelada. Ela apenas mudou de cenário. Saiu do mar e entrou nas salas de investigação. Poucos dias após o desastre, começaram as audiências. Nos Estados Unidos, depois no Reino Unido. Sobreviventes foram chamados, oficiais foram interrogados, tripulantes foram pressionados, mas havia algo curioso. Algumas respostas pareciam ensaiadas, alguns detalhes eram repetidos com precisão excessiva, e algumas perguntas simplesmente não eram feitas. O foco parecia estar em provar que tudo foi inevitável, que o iceberg era a única causa, que ninguém poderia ter feito diferente. Mas será mesmo? Enquanto os corpos ainda eram recuperados no Atlântico, o Senado dos Estados Unidos iniciou a primeira grande investigação. O senador William Alden Smith liderava os interrogatórios. E ele não era marinheiro, não era engenheiro, não era comandante, mas fazia as perguntas que muitos evitavam. Por que o navio manteve velocidade alta? Por que os avisos de gelo não foram tratados como emergência? Porque os botes saíram parcialmente vazios. E principalmente, porque o navio mais moderno do mundo não tinha botes suficientes. Alguns oficiais responderam com firmeza. Outros hesitaram, mas algo ficava evidente. Havia medo, não medo do mar, mas medo das consequências. Enquanto os americanos interrogavam sobreviventes, no Reino Unido, outra investigação começava. Mas o clima era diferente. Ali, o Titanic não era apenas um navio. Era o orgulho nacional, era a engenharia britânica, era símbolo de superioridade marítima. E quando o orgulho está em jogo, a verdade pode se tornar inconveniente. O inquérito britânico foi conduzido pelo Lord Mersey. Formal, controlado, cuidadoso. As perguntas eram técnicas, as respostas técnicas também, mas raramente emocionais. Pouco se falava sobre hesitação. Pouco se falava sobre pressão comercial. Pouco se falava sobre decisões humanas. A narrativa começava a se consolidar. O iceberg foi o culpado. O resto, circunstância. Mas algumas vozes discordavam. E essas vozes começariam a incomodar. Alguns sobreviventes começaram a contar histórias que não combinavam perfeitamente com a versão oficial. Relataram hesitação, relataram confusão. Relataram ordens contraditórias. Alguns disseram que os botes poderiam ter levado mais pessoas. Outros afirmaram que houve tempo suficiente para evacuar com mais eficiência. E houve um detalhe perturbador. Vários passageiros de terceira classe relataram dificuldade para acessar o convés superior. Portões, corredores fechados. Desinformação. A investigação tratou isso como desorganização natural em situação de emergência. Mas para quem estava lá, parecia algo maior, porque o Titanic não era apenas dividido por classes sociais em conforto. Era dividido em acesso, e acesso naquela noite significava sobrevivência. A pergunta que poucos queriam fazer era simples. Todos tiveram a mesma chance. Ou a estrutura social do navio continuou operando mesmo durante o desastre. E quando a estrutura social continua operando em uma emergência, as consequências são desiguais. Essas perguntas começaram a circular nos jornais e começaram a incomodar empresas poderosas. Porque admitir falha técnica é uma coisa, admitir falha moral é outra completamente diferente. Enquanto as investigações avançavam, a White Star Line enfrentava algo ainda mais perigoso que o oceano. Responsabilidade financeira. Processos começaram a surgir. Famílias exigiam respostas. Investidores queriam proteção. E quando milhões estão em jogo, a narrativa se torna estratégica. Advogados passaram a acompanhar cada depoimento. Cada palavra era medida. Cada frase era pensada. O objetivo era claro, provar que o desastre foi inevitável. Se fosse considerado erro humano direto, as indenizações poderiam ser devastadoras.
Mas se fosse ato da natureza, o impacto jurídico diminuía. Então o iceberg precisava continuar sendo o protagonista. E qualquer elemento que sugerisse negligência precisava ser suavizado. Mas a verdade tem um problema. Ela aparece nos detalhes. E os detalhes começaram a escapar. Relatórios de velocidade, mensagens de rádio, capacidade real dos botes e, principalmente, o fato de que outros navios na região haviam reduzido velocidade naquela mesma noite. Se outros reduziram, por que o Titanic não? Essa pergunta ecoava. E quanto mais ecoava, mais desconfortável ficava. Porque isso não era sobre gelo, era sobre decisão. Naquela noite, o Titanic navegava a aproximadamente 22 nós. Não era a velocidade máxima, mas era alta. Alta demais para uma zona com múltiplos avisos de gelo. Outros navios haviam diminuído. Alguns chegaram a parar completamente. Mas o Titanic continuou. Por quê? Existe uma teoria frequentemente ignorada. Pressão para impressionar. O Titanic era novo, luxuoso, observado pela imprensa mundial. Chegar antes do previsto significaria manchetes, prestígio, demonstração de potência. Mas oficialmente, nunca houve ordem para bater recorde. Nunca houve confirmação de corrida contra o tempo. Então por que manter o ritmo? Talvez não fosse ordem explícita. Talvez fosse cultura, confiança excessiva na engenharia, confiança excessiva na compartimentação, confiança excessiva no rótulo praticamente inafundável. E confiança excessiva costuma andar de mãos dadas com risco invisível. Porque quando você acredita que pode suportar o impacto, você tolera mais velocidade. Mas o oceano não negocia com confiança. Ele responde com física. E naquela noite, a física venceu. Existe um detalhe técnico que muda tudo. O Titanic foi projetado para sobreviver ao alagamento de até 4 compartimentos. 4, mas naquela noite, 6 foram comprometidos. E aqui está a parte que quase ninguém comenta. Se o Titanic tivesse atingido o iceberg de frente, é possível que apenas 2 ou 3 compartimentos fossem danificados. Ele poderia ter permanecido flutuando. Gravemente ferido, mas flutuando. Manobra para desviar salvou o lado visível do navio, mas abriu uma sequência de rasgos invisíveis abaixo da linha d'água. Isso significa que a tentativa de evitar o impacto frontal espalhou o dano ao longo do casco. Foi instinto, foi treinamento padrão da época, mas foi fatal. E agora a pergunta mais difícil surge. Se tivessem seguido em frente, teria sido menos pior. Essa é a ironia brutal da história. A decisão que parecia correta, talvez tenha sido a que selou o destino. E essa possibilidade nunca foi oficialmente assumida como erro. Porque admitir isso significaria reconhecer que a tragédia poderia ter sido diferente. E essa é uma admissão pesada demais para empresas gigantes. Pesada demais para orgulho nacional. Pesada demais para heróis. Mas a matemática não se importa com orgulho. Ela apenas soma danos, e naquela noite, a soma foi irreversível. Quando o primeiro bote foi baixado, ele não estava cheio. Havia espaço que nunca seria ocupado. Isso não aconteceu apenas uma vez, aconteceu várias. O Titanic tinha capacidade para pouco mais de 1.100 pessoas nos botes, mas muitos desceram com metade disso. Por quê? Medo de sobrepeso, incerteza estrutural, falta de treinamento e, principalmente, falta de percepção de urgência. Muitos ainda acreditavam que o navio não iria afundar. A luz estava acesa, a música tocava. O convés parecia firme, e quando o perigo não parece real, as pessoas hesitam. Mas o tempo não hesita, ele passa. E cada minuto que passou naquela madrugada foi uma oportunidade perdida. Oficiais gritavam, mulheres e crianças primeiro, mas não gritavam. Lotem os botes! E essa diferença mudou o número final. Imagine isso. Um bote descendo com 20 pessoas, quando poderia levar 40. E centenas ainda aguardando. O que faltou ali não foi capacidade. Foi convicção. Foi urgência. Foi compreensão da gravidade real. E quando finalmente entenderam, já era tarde demais. Porque o Titanic não afundou de uma vez. Ele deu sinais. E esses sinais foram subestimados.
assim como os avisos antes do impacto. O padrão se repetiu, alerta. Hesitação, consequência. Existe outra sombra naquela noite. Um navio próximo, o SS Californian. Ele estava relativamente perto. Alguns estimam menos de 20 quilômetros. Seus operadores de rádio haviam enviado avisos de gelo mais cedo. Mas naquela madrugada, o rádio estava desligado. O operador havia ido dormir. E quando foguetes de sinalização foram vistos no horizonte, a interpretação foi incerta. Seriam fogos festivos? Seriam sinais de emergência? Não havia protocolo claro, não havia comunicação ativa. E ninguém acordou o operador imediatamente. Agora imagine o peso disso. Um navio próximo, possível ajuda, possível resgate antecipado, mas o silêncio venceu. Mais uma vez, informação existia, ação falhou. E esse padrão começa a parecer familiar. Não foi apenas uma decisão. Foi uma sequência, velocidade mantida. Avisos relativizados, bots não lotados. Comunicação inativa. Cada erro isolado parece pequeno, mas juntos criaram uma tragédia. E quanto mais você analisa, mais percebe que o Titanic não afundou apenas por causa da água. Afundou por causa de cultura, confiança e falta de urgência coletiva. E agora a pergunta muda. Não é mais quem errou, mas sim quantas camadas de erro coexistiram. E é isso que torna essa história tão poderosa. Porque ela não aponta para um vilão isolado. Aponta para um sistema inteiro funcionando exatamente como foi projetado. E às vezes é isso que mais assusta. Depois das investigações, depois dos depoimentos, depois das manchetes, uma coisa ficou clara. Ninguém queria admitir que o Titanic representava mais do que um navio. Ele representava uma era. Uma era que acreditava estar acima da natureza. Uma era que via o oceano como rota comercial, não como ameaça. E quando o Titanic partiu de Southampton, ele não carregava apenas passageiros. Carregava expectativas, confiança industrial, status social e um discurso silencioso. Somos inabaláveis. Mas o problema não foi apenas técnico, foi cultural. Era impensável reduzir drasticamente a velocidade de um navio tão moderno. Era impensável admitir fragilidade. Era impensável agir como se o perigo fosse real demais. Porque isso quebraria a imagem. E às vezes, manter a imagem custa mais caro do que proteger vidas. Essa é a parte que raramente aparece nos relatórios oficiais. Não foi arrogância individual, foi mentalidade coletiva. E mentalidade coletiva não muda rápido. Ela se mantém até que algo a quebre. O Titanic quebrou essa mentalidade. Mas o preço foi alto demais. E mesmo depois do desastre, ainda houve resistência em admitir falhas estruturais. Porque quando você constrói algo grandioso, é difícil aceitar que ele nunca foi tão invencível quanto parecia. Depois que o Titanic desapareceu, algo finalmente mudou. Não imediatamente, não por compaixão pura, mas por pressão. O mundo inteiro assistiu e o mundo inteiro cobrou. As investigações resultaram em mudanças concretas. Navios passaram a ser obrigados a ter botes suficientes para todos a bordo. Rádio 24 horas por dia. Monitoramento constante de gelo no Atlântico Norte. Nasceu a Convenção Internacional para a Segurança da Vida no Mar. Mas aqui está o detalhe mais importante. Essas regras só surgiram depois da tragédia. Elas não existiam antes, porque antes a confiança substituía a prevenção. E isso revela algo profundo. O Titanic não afundou apenas para ensinar sobre gelo. Ele ensinou sobre sistemas, sobre protocolos inexistentes, sobre excesso de fé na tecnologia e sobre como o progresso pode correr mais rápido do que a responsabilidade. Se essas regras existissem antes, quantas vidas teriam sido poupadas? Essa pergunta ecoa até hoje, mas nenhuma lei devolve quem se foi. Elas apenas impedem que o erro se repita da mesma forma. E essa é a parte amarga da evolução humana. Aprendemos, mas muitas vezes aprendemos tarde demais. Existe um detalhe silencioso nessa história. Um detalhe que não envolve gelo, nem velocidade, nem botes, mas envolve percepção. O Titanic foi projetado com compartimentos estanques, portas automáticas que poderiam ser fechadas para conter alagamentos.
E elas funcionaram, sim. Elas funcionaram exatamente como planejado, mas havia uma limitação. Os compartimentos não eram selados até o topo. Quando um enchia, a água começava a transbordar para o próximo. Como uma bandeja inclinada, compartimento após compartimento, em sequência como dominós. E aqui está a ironia. A engenharia era avançada para a época. Era inovadora. Era considerada revolucionária. Mas foi projetada com base em cálculos que pareciam suficientes. O Titanic não foi mal construído. Ele foi construído dentro de limites que foram ultrapassados. E isso é importante. Porque mostra que o problema não foi incompetência pura. Foi excesso de confiança nos limites. E excesso de confiança em limites invisíveis sempre cobra um preço. Durante décadas, acreditava-se que o Titanic havia afundado inteiro, desaparecido nas profundezas como um monumento intacto ao fracasso humano. Mas em 1985, quando os destroços foram finalmente encontrados, a verdade chocou o mundo. O navio estava partido em dois. A proa separada da popa, distantes uma da outra, espalhadas no fundo escuro do Atlântico. Isso mudou a compreensão da tragédia, porque revelou algo ainda mais brutal. O Titanic não apenas afundou, ele sofreu uma ruptura estrutural extrema nos minutos finais. A tensão foi tão grande que o casco simplesmente não suportou. A parte dianteira desceu primeiro. A parte traseira ergueu-se quase verticalmente. E então, partiu. Imagine estar ali naquele momento. O convés inclinado, objetos deslizando, pessoas tentando se agarrar e, de repente, o próprio navio se rompe. Esse detalhe reforça algo essencial. O desastre não foi simples. Não foi linear, foi progressivo, escalonado e brutal. Cada fase pior que a anterior. E cada minuto tornava as chances menores. Mas mesmo com toda essa brutalidade, ainda havia decisões sendo tomadas até o último instante. E algumas delas continuam sendo debatidas até hoje. Nos minutos finais, a situação já era irreversível. A proa estava submersa, a popa começava a se elevar. E ainda assim, oficiais mantinham postura. Alguns organizando, outros tentando manter ordem. Mas havia uma verdade inevitável. Não havia botes suficientes para quem restava. Não havia tempo suficiente para corrigir erros anteriores. E nesse momento, as escolhas deixaram de ser estratégicas. Passaram a ser humanas. Quem ajuda, quem fica, quem salta. Relatos contam que alguns oficiais permaneceram até o fim. Alguns passageiros recusaram lugares para salvar outros. Outros entraram em pânico. E tudo isso aconteceu em menos de 2 horas e 40 minutos. Um navio considerado indestrutível, reduzido à memória em 160 minutos. Isso nos leva à parte mais desconfortável de todas. Se decisões diferentes tivessem sido tomadas, velocidade menor. Avisos tratados como emergência, botes totalmente preenchidos. Comunicação ativa com navios próximos. O número final teria sido diferente? A resposta mais honesta é sim. E é isso que transforma o Titanic em algo maior que um acidente. Ele se torna estudo de comportamento coletivo, estudo de sistemas, estudo de excesso de confiança. E é por isso que essa história continua viva. Porque ela não fala apenas de 1912, ela fala de hoje. O Titanic não foi o último desastre causado por confiança excessiva. Décadas depois, a história se repetiu em diferentes formas. Empresas ignorando alertas, engenheiros confiando demais em cálculos, autoridades subestimando riscos. Sempre o mesmo padrão: aviso, hesitação, consequência. O Titanic virou símbolo porque foi o maior da época. Mas o mecanismo por trás dele continua existindo. E talvez essa seja a lição mais poderosa. Não é sobre gelo, não é sobre aço. É sobre decisões sob pressão. É sobre sistemas que funcionam perfeitamente, até o dia em que deixam de funcionar. E quando deixam, descobrimos que quase impossível nunca significou impossível. O Titanic ensinou o mundo a criar protocolos, mas também ensinou algo mais profundo: humildade. Porque a natureza não negocia com marketing, não respeita a reputação, não se impressiona com luxo. Ela responde apenas à física.
E a física é imparcial. Se você estivesse lá, na ponte de comando, com segundos para decidir, você faria diferente? Se estivesse organizando os botes, você lotaria cada um. Se estivesse no rádio, você trataria o aviso como emergência absoluta. É fácil julgar com um século de distância. Difícil é decidir no momento. E é isso que torna essa história tão complexa. Não houve um vilão clássico. Houve um conjunto de decisões humanas. Algumas racionais, algumas técnicas, algumas hesitantes e juntas, fatais. O Titanic não afundou apenas por causa do iceberg. Ele afundou por causa de limites humanos, limites de percepção, limites de confiança, limites de urgência. E quando esses limites são ultrapassados, a consequência é inevitável. Mas existe algo ainda mais profundo, algo que raramente é discutido. Não foi apenas a decisão naquela noite. Foi a cultura que permitiu aquela decisão. E no próximo episódio, nós vamos mergulhar ainda mais fundo. Vamos falar sobre o detalhe estrutural que quase ninguém percebe. Um detalhe invisível, um cálculo, uma escolha de engenharia que pode ter sido o verdadeiro ponto de ruptura. Porque quando você entende isso, o Titanic deixa de ser apenas tragédia e se torna advertência, e essa próxima revelação muda tudo. O Titanic foi projetado para flutuar mesmo com 4 compartimentos alagados. 4. Esse número parecia seguro. Parecia improvável ultrapassar esse limite. Mas ninguém projetou o navio pensando em um rasgo contínuo ao longo do casco. Os cálculos eram baseados em impactos isolados, não em uma sequência de pequenas perfurações. E é aqui que mora o detalhe técnico mais desconfortável. Os rebites, peças pequenas, metálicas, responsáveis por manter placas gigantes unidas. Análises modernas sugerem que alguns rebites, especialmente na proa, podiam ter qualidade inferior. Em temperaturas extremas, o metal se torna mais frágil, mais rígido, menos resistente a impacto lateral. Isso não significa que o navio foi mal construído. Significa que ele foi construído dentro dos padrões da época. Mas os padrões da época não consideravam todos os cenários. E quando o gelo raspou o casco, não abriu um buraco gigante, criou múltiplas falhas pequenas, o suficiente para ultrapassar o limite calculado. E limite ultrapassado não tem volta. Água entrou no primeiro compartimento, depois no segundo, depois no terceiro. Até ali ainda havia esperança. Mas quando atingiu o quinto, o destino estava matematicamente selado, porque os compartimentos eram separados verticalmente, mas não completamente isolados na parte superior. Quando um enchia, a água começava a transbordar para o próximo, como uma escada líquida. Esse efeito dominó não era imaginado como provável. Era considerado improvável demais, mas improvável não significa impossível. E quando o improvável acontece, ele testa os limites da engenharia. E os limites foram ultrapassados naquela noite. Existe algo ainda mais profundo, algo que aconteceu antes mesmo do Titanic zarpar. A decisão de reduzir o número de botes. Originalmente, o projeto previa mais, mas as regulamentações da época exigiam menos. E a estética do convés também foi considerada. Mas botes ocupavam espaço, quebravam a simetria, afetavam o visual luxuoso. Então mantiveram o mínimo exigido, legal. Regulamentar aceitável, mas insuficiente. E essa decisão foi tomada meses antes da colisão. Sem gelo envolvido, sem urgência, apenas confiança. Confiança de que nunca seria necessário usar todos. E é assim que tragédias começam. Muito antes do momento crítico. A palavra inafundável nunca foi oficial, mas foi repetida pela imprensa, repetida por passageiros, repetida pelo marketing indireto. E quando algo é repetido o suficiente, ele se torna crença, e crença altera comportamento. Se você acredita que algo não pode falhar, você aceita mais risco. Você tolera mais velocidade, você reage com menos urgência. E essa mentalidade não estava apenas na ponte. Estava espalhada, do capitão aos passageiros. E é isso que torna o Titanic mais do que um acidente. Ele é estudo de psicologia coletiva. Quando analisamos o Titanic hoje, é fácil ver o erro.
Mas naquela noite, cada decisão parecia razoável. Reduzir botes ao mínimo legal? Razoável. Manter velocidade moderada? Razoável. Desviar do iceberg? Razoável. Baixar botes com cautela? Razoável. Dormir após turno de rádio? Razoável. Cada decisão isolada não parecia fatal, mas juntas foram, e é isso que faz essa história ecoar até hoje, porque ela mostra como sistemas falham, não por maldade, mas por soma. O Titanic mudou leis, mudou protocolos, mudou padrões de segurança marítima, mas acima de tudo, mudou mentalidades. Ele ensinou que progresso precisa de humildade, que tecnologia precisa de redundância, que confiança precisa de limite e que natureza nunca deve ser subestimada. Mas a pergunta final permanece: será que aprendemos? Ou apenas mudamos o cenário? Porque o padrão humano continua o mesmo. E quando o próximo sistema parecer invencível, talvez devêssemos lembrar daquela madrugada fria de abril. O Titanic não foi apenas um navio que bateu no gelo. Foi um conjunto de decisões. Foi um reflexo de sua era. Foi um aviso. E no próximo episódio, vamos revelar algo ainda mais perturbador. Um detalhe estrutural que pode ter acelerado o colapso final. Algo que poucos documentários exploram. E quando você entender isso, a história muda novamente. Porque o iceberg foi apenas o começo. O capitão Edward Smith era experiente. Décadas no mar, respeitado, confiável. Mas experiência pode gerar algo perigoso, excesso de confiança. Naquela noite, ele havia recebido avisos. Ele sabia da presença de gelo, mas também sabia que grandes navios haviam cruzado áreas semelhantes antes, sem incidentes. A decisão de manter velocidade não foi impulsiva. Foi baseada em histórico, mas histórico não prevê exceções. E o Titanic era uma exceção esperando para acontecer. Quando o impacto ocorreu, Smith compreendeu rapidamente a gravidade. Relatos indicam que ele perguntou diretamente: o navio vai afundar? Quando ouviu a confirmação, o silêncio deve ter sido esmagador. Mas ali já não havia mais decisão estratégica, apenas gerenciamento do inevitável. E às vezes, o erro não está na última ação, mas na primeira confiança exagerada. O mar estava calmo, sem ondas, sem vento forte. Isso parece bom, mas não era. Ondas quebrando contra a base do iceberg poderiam ter denunciado sua presença. Mas naquela noite, o oceano estava como vidro. E o céu estava incrivelmente estrelado. Tão estrelado que dificultava distinguir onde terminava o horizonte. Era a combinação perfeita para o erro visual. Sem lua forte, sem espuma branca. Apenas escuridão e gelo invisível. E mesmo com vigias atentos, sem binóculos, a margem de reação foi mínima. A natureza não foi agressiva, foi silenciosa. E o silêncio, às vezes, é mais perigoso que a tempestade. Foram aproximadamente 2 horas e 40 minutos. Isso é muito tempo. Tempo suficiente para evacuar melhor. Tempo suficiente para encher todos os botes. Tempo suficiente para coordenação mais rígida. Mas o que faltou foi percepção de urgência. O Titanic não parecia estar morrendo. Não imediatamente, ele afundava devagar. E quando algo acontece devagar, o cérebro humano tende a subestimar. Não houve explosão, não houve incêndio, não houve colapso imediato, houve progressão. E progressão cria falsa sensação de controle. Mas o oceano já havia vencido, apenas aguardava o relógio. Mesmo após o impacto, a tripulação acreditava que a situação poderia ser administrada. Portas estanques foram fechadas, bombas ativadas, relatórios analisados. Mas havia uma variável impossível de negociar: a quantidade de compartimentos atingidos. Quando Thomas Andrews concluiu que o navio afundaria, a matemática já havia falado. E matemática não negocia com esperança, ela apenas calcula. E naquele cálculo, o resultado era inevitável: o Titanic estava condenado. Mas os passageiros ainda não sabiam disso. E esse intervalo entre saber e comunicar custou vidas. Existe um fenômeno chamado Normal Psi Bias, tendência humana de acreditar que tudo continuará normal, mesmo diante de sinais de perigo. É por isso que alguns passageiros recusaram os primeiros botes. O navio parecia seguro, iluminado, estável, luxuoso. Era difícil acreditar que algo tão grandioso pudesse desaparecer.
Mas a água não se impressiona com grandiosidade. Ela apenas ocupa espaço, e estava ocupando, compartimento por compartimento, até que não restou mais estrutura suficiente para suportar o próprio peso. E quando a inclinação se tornou evidente, já era tarde. Por volta das 1h40 da manhã, a inclinação já era perceptível. Objetos começaram a deslizar, passos ficaram instáveis, e o pânico começou a se espalhar. Agora não era mais teoria, era físico, visível, incontestável, mas os botes restantes já eram poucos. E o tempo restante, menor ainda. O Titanic não afundou de repente, ele avisou. Mas os avisos foram ignorados antes e subestimados depois. O padrão se repetiu até o fim. Quando a popa se ergueu quase verticalmente, a estrutura foi submetida a tensão extrema. Metal projetado para flutuar horizontalmente, agora suportava peso em ângulo impossível. E foi ali que o navio se partiu. Não por explosão, mas por exaustão estrutural. E quando a popa finalmente desapareceu, o oceano fechou sobre ela como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado para sempre. O mundo percebeu que inafundável era uma palavra perigosa. E confiança sem limite é uma aposta contra a natureza. O Titanic ainda repousa a quase 4.000 metros de profundidade. Silencioso, escuro, intacto em partes, corroído lentamente. E cada mergulho até seus destroços revela algo. Não apenas sobre aço, mas sobre decisões. Porque o Titanic não é apenas um naufrágio. É um estudo permanente, um lembrete submerso, de que progresso sem prudência cobra preço. E o preço daquela noite foi alto demais. Se o Titanic partisse hoje, com tecnologia moderna, protocolos rígidos, treinamento intensivo, ele ainda afundaria? Talvez não, mas o erro humano continua existindo. A diferença é que hoje os sistemas são mais complexos, e complexidade aumenta a chance de erro invisível. O Titanic foi simples comparado ao mundo atual, e ainda assim falhou. Isso deveria nos fazer pensar. Porque limites humanos não desapareceram, eles apenas evoluíram. Mas existe algo ainda mais profundo, um fator estrutural. Um detalhe técnico que pode ter acelerado o colapso final. Algo que poucos exploram, e é isso que vamos revelar no próximo episódio. Porque quando você entende esse detalhe, você percebe que o Titanic não foi apenas vítima do gelo, foi vítima de um conjunto de limites que estavam ali desde o início. E o próximo capítulo vai expor o mais invisível deles. Existe uma hipótese desconfortável, uma que raramente aparece nos documentários tradicionais. E ela não envolve gelo, nem velocidade, nem botes. Envolve fogo, antes mesmo do Titanic deixar o porto. Um incêndio havia sido registrado em um dos depósitos de carvão. Incêndios em depósitos de carvão não eram incomuns na época. Podiam durar dias, às vezes semanas, e eram controlados internamente. Mas algumas investigações modernas sugerem que o incêndio pode ter enfraquecido parte da estrutura interna do casco, especialmente próximo à área atingida pelo iceberg. Se isso for verdade, o impacto teria sido ainda mais devastador. Não porque o gelo foi maior, mas porque o aço estava vulnerável. Isso nunca foi oficialmente reconhecido como causa direta. Mas adiciona mais uma camada à história, uma camada invisível. E se o casco já estivesse comprometido, então o desastre começou antes mesmo da viagem. Registros fotográficos mostram marcas escuras na lateral do navio antes da partida. Alguns historiadores apontam essas marcas como indício do incêndio interno. Tripulantes sabiam, engenheiros sabiam, mas cancelar a viagem? Impossível. O Titanic era símbolo, era espetáculo, era manchete global. Adiá-lo seria admitir falha. E falha não combinava com a narrativa construída. Então seguiram, com monitoramento, com controle aparente. Mas controle aparente nem sempre significa segurança real. E quando o gelo encontrou o metal, talvez o metal já não estivesse no auge da resistência. Se essa hipótese estiver correta, então o Titanic não foi apenas vítima de decisões da noite. Foi vítima de decisões anteriores, decisões invisíveis ao público. Grandes organizações raramente admitem fragilidade, especialmente quando bilhões estão em jogo.
O Titanic era investimento, era reputação, era prestígio. Reconhecer risco estrutural seria prejudicial. E quando o risco não é comunicado, ele não deixa de existir. Ele apenas se esconde. E riscos escondidos são os mais perigosos. Porque ninguém reage a algo que não sabe que existe. Se havia incêndio significativo, se havia enfraquecimento estrutural, a decisão de seguir viagem foi crítica. Mas provar isso com certeza absoluta é difícil. O oceano guarda segredos e o tempo corrói evidências. Mas as perguntas permanecem. Observe o padrão novamente. Avisos ignorados, velocidade mantida. Botes reduzidos, comunicação falha. Possível incêndio minimizado. Cada elemento isolado parece pequeno, mas juntos formam um mosaico. E o mosaico mostra algo claro. O Titanic não foi um erro único. Foi uma sequência de tolerâncias ao risco. E tolerância ao risco cresce quando nada dá errado por muito tempo. Até que dá, e quando dá, é grande. Naquela madrugada, houve um momento específico, um ponto exato, quando o Titanic ainda flutuava. Ainda havia tempo, mas já não havia solução. Esse momento ocorreu quando o quinto compartimento começou a encher. Ali, matematicamente, estava selado. Não importava o esforço. Não importava a coragem. Não importava a organização. A física já havia decidido. E essa é a parte mais brutal. O desastre não aconteceu no impacto. Aconteceu no momento em que o limite foi ultrapassado. E ninguém a bordo percebeu exatamente quando isso ocorreu. Mas a matemática sabia. A água estava a cerca de 2 graus. Temperatura abaixo do ponto de congelamento da água doce. Mas a água salgada não congela tão facilmente. Sobrevivência naquela temperatura, minutos, não horas. Minutos, o choque térmico paralisava. A respiração falhava. O corpo entrava em colapso. Muitos não morreram por afogamento. Morreram por hipotermia. E isso reforça algo ainda mais doloroso. Mesmo após escapar do navio, ainda havia outro obstáculo. O oceano não apenas afundou o Titanic. Ele reclamou o que restou. O RMS Carpathia respondeu ao chamado. Mudou rota, acelerou, mas estava distante. Chegou horas depois. E, quando chegou, encontrou silêncio. Botes espalhados, sobreviventes exaustos. Mas o pior já havia acontecido. Se o Californian tivesse reagido diferente, se o rádio estivesse ligado, se os foguetes tivessem sido interpretados como emergência imediata, a história poderia ter outro número final. Mas a história não trabalha com se, ela trabalha com fatos. E o fato é que o resgate chegou tarde demais para muitos. O Titanic virou lenda, virou filme, virou símbolo. Mas por trás do romance cinematográfico existe estudo. Estudo sério, estudo técnico, estudo comportamental. Ele é usado até hoje em cursos de engenharia, em treinamentos de gestão de crise, em análises de risco, porque ele é exemplo perfeito de falha sistêmica. E falhas sistêmicas são as mais difíceis de prever. O Titanic não foi apenas o iceberg, não foi apenas velocidade, não foi apenas falta de botes, não foi apenas comunicação falha. Foi a soma, foi confiança acumulada, foi cultura organizacional. Foi limitação humana diante de cenário inesperado. E talvez essa seja a parte mais inquietante, porque isso ainda acontece em empresas, em governos, em projetos gigantes. Sempre que alguém acredita que está acima do risco. Mas no próximo episódio, vamos mergulhar ainda mais fundo. Existe um detalhe estrutural nos destroços que pode ter acelerado a ruptura final. Algo observado décadas depois. Algo que muda a compreensão dos últimos minutos. Porque quando você entende isso, você percebe que o Titanic não apenas afundou, ele colapsou. E essa diferença muda tudo. Quando o Titanic atingiu determinado ângulo de inclinação, algo crítico aconteceu. A proa já estava submersa. A popa erguia-se cada vez mais. O peso da água na parte frontal criava uma tensão absurda na estrutura central. O navio não foi projetado para suportar força vertical extrema. Ele foi projetado para flutuar horizontalmente. E quando a física mudou o eixo, a estrutura começou a ceder. Testes modernos com simulações indicam que o colapso pode ter ocorrido mais rápido do que os relatos humanos conseguiram perceber. Metal submetido a frio extremo torna-se menos maleável, mais rígido, mais suscetível à fratura.
E naquele momento, o Titanic não apenas afundava, ele estava sendo forçado além do limite estrutural. E quando o limite é ultrapassado, não há aviso sonoro, há ruptura. Por muitos anos, acreditou-se que o Titanic desceu de forma quase suave, mas os destroços mostram violência. A proa está relativamente intacta, mas a popa está destruída, fragmentada, torcida. Isso indica que, ao atingir o fundo do oceano, a parte traseira sofreu impacto brutal. Girou, implodiu parcialmente. O oceano não apenas engoliu o navio, ele esmagou o que restou. E essa diferença é importante, porque revela que os últimos segundos foram ainda mais caóticos do que imaginado. O Titanic não deslizou para o fundo como um monumento. Ele caiu, e queda significa força. Força significa dano, e dano deixa marcas. A quase 4.000 metros de profundidade, a pressão é esmagadora, mas de 380 atmosferas. Qualquer espaço com ar remanescente implode. Pequenas cavidades colapsam, partes internas são comprimidas. O Titanic, no fundo, continua sendo transformado. Não por fogo, não por gelo, mas por tempo. Bactérias consomem o metal, estruturas enfraquecem. Especialistas estimam que em algumas décadas o navio pode deixar de existir como o conhecemos. E isso adiciona urgência à história, porque o que resta hoje é testemunho físico. E quando ele desaparecer, restará apenas registro e memória. Mas há algo que não desaparece com ferrugem: o padrão. O Titanic mostrou que tecnologia sem redundância é risco, que confiança excessiva é risco, que ignorar pequenos alertas é risco. E esse padrão sobrevive até hoje. Sempre que alguém diz, isso nunca vai acontecer. Sempre que alguém acredita que está acima da estatística. Sempre que protocolos são reduzidos por custo ou estética. O Titanic reaparece, não como navio, mas como lição. E lições ignoradas tendem a se repetir. Se o Titanic tivesse reduzido velocidade, se tivesse mais botes, se o rádio do Californian estivesse ligado, se o incêndio interno não existisse, se o impacto fosse frontal, se os compartimentos fossem selados até o topo, o número final seria outro. Isso não é teoria dramática, é análise técnica. E essa é a parte mais difícil de aceitar. Não foi inevitável, foi provável dentro das escolhas feitas. E probabilidade se constrói com decisões, decisão por decisão. Gostamos de pensar que hoje seria diferente, que tecnologia atual impediria algo semelhante. Mas a história mostra outra coisa. Sistemas modernos falham, engenharia de ponta falha, inteligência humana falha, porque falha não nasce da falta de tecnologia, nasce da confiança excessiva nela. O Titanic acreditava em seus compartimentos. Hoje acreditamos em nossos algoritmos. Mas o princípio é o mesmo. Limites existem e ignorá-los custa caro. O oceano é o ambiente mais implacável do planeta. Não negocia, não reduz força, não ajusta intensidade. Ele testa cada estrutura que entra em seu território. E o Titanic falhou no teste, não por ser fraco, mas por ser humano, porque toda obra humana carrega imperfeições invisíveis. E quando o teste chega, essas imperfeições aparecem. Acidente é algo inesperado, consequência é algo construído. O Titanic foi chamado de acidente, mas quando você analisa camada por camada, ele parece mais consequência. Consequência de cultura, de decisões econômicas, de confiança coletiva, de limites técnicos. E quando entendemos isso, mudamos a forma de enxergar a tragédia. Não foi azar, foi sequência. O Titanic recebeu avisos de gelo, múltiplos, mas o aviso real não era o gelo, era o padrão, e o padrão foi ignorado. Sempre que alertas são tratados como rotina, eles perdem força. E quando finalmente são necessários, já é tarde. Isso não vale apenas para navios. Vale para qualquer sistema complexo. E é por isso que essa história continua relevante. Hoje falamos de inteligência artificial, exploração espacial, megaestruturas, tecnologia autônoma. Mas sempre que alguém diz, isso é impossível de falhar, a história do Titanic deveria surgir na mente. Porque impossível é palavra perigosa. E a natureza adora desafiar palavras perigosas. Não foi o iceberg sozinho. Não foi o aço. Não foi a escuridão. Foi o conjunto.
Velocidade mantida, avisos relativizados, botes insuficientes, comunicação falha, confiança excessiva, limites invisíveis. E quando todos esses elementos se alinharam, o resultado foi inevitável. O Titanic não é apenas história, é a advertência. Mostra que grandes sistemas não colapsam por um único erro. Colapsam por múltiplos pequenos erros tolerados. E tolerância ao erro cresce com confiança, até que a confiança encontra o limite. E o limite não negocia. Quando o Titanic afundou, o mundo mudou regras. Mas a natureza humana não mudou completamente. Ainda buscamos eficiência máxima, velocidade máxima, confiança máxima. E às vezes esquecemos da margem de segurança. O Titanic pagou por essa margem inexistente e deixou o aviso submerso no fundo do oceano. Mas existe algo ainda mais profundo que vamos explorar no próximo episódio. Algo que conecta Titanic a outros desastres modernos. Um padrão psicológico que atravessa gerações. E quando você perceber essa conexão, você vai entender que o Titanic não pertence apenas a 1912. Ele pertence ao comportamento humano. E esse comportamento continua ativo. O Titanic foi avisado mais de uma vez. Mas aviso não garante ação. E ação tardia não garante salvação. O iceberg foi o gatilho. Mas o que realmente afundou o navio foram escolhas acumuladas. E no próximo episódio, vamos revelar o padrão invisível que conecta essa tragédia a falhas modernas. Porque quando você enxergar esse padrão, você nunca mais verá o Titanic apenas como um navio que bateu no gelo. Você verá como um espelho, e o reflexo é mais desconfortável do que parece.